Olá, meus queridos amigos do terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney, aqui meu amigo, professor Adilson. Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, hoje, número 79. Meus amigos, antes de nós começarmos a aula, uma aula especial para vocês, vamos falar de redação, um tema que as pessoas muitas vezes têm medo, né? Mas antes de começarmos a nossa aula, preciso alertá-los de que vocês devem acessar o Google Classroom, certo? Responder aquelas atividades obrigatórias. E se você tiver alguma dúvida, consulte o professor ali que ele vai te ajudar. Se por algum motivo você não tem acesso ao Google Classroom, vá até a escola, que eles vão oferecer o material, né, professor Adilson? Isso aí, então vai lá e registre a sua presença. Vamos lá para a nossa aula então, professor? O que nós veremos hoje? Vamos lá. Para os nossos objetivos então, gente, vamos lá? Primeiro, o que nós veremos? Compreender as competências avaliativas da prova de redação do Enem, né, professor Adilson? Isso, entender a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Também saber como o candidato é avaliado. É muito importante os alunos saberem disso. Vamos lá. Muito bem, então nós começamos pela produção, né, professor Sidney? Vamos lá? A produção de texto, meus amigos, é muito interessante. Você tem que saber o que você vai fazer. Começar, não sair escrevendo igual, de forma doida, aleatória. Você tem que sentar e pensar. Como que nós faremos? É isso aí, professor. Então nós vamos começar a desenvolver pelo tema. A partir dos textos motivadores, no caso aqui, então a gente vai desenvolver o nosso tema. A partir dele, nós faremos o quê? Nós delimitamos a nossa tese, certo, professor Adilson? A partir da tese, nós vamos buscar argumentos. Então vejam lá, gente, a gente já está trabalhando com vocês a estrutura da prova Enem, tá? Então a gente está trazendo essa estrutura. A primeira parte nós falamos do tema, a segunda, a tese. A terceira parte, então, qual que é agora? Aliás, argumentos e agora a quarta parte. A proposta de intervenção, né, professora Adilson? E a proposta de intervenção, ela responde à quinta competência, já vamos falar dela especificamente, mas estas três aqui nós vamos trabalhar na conclusão e esta aqui na quinta competência. Bom, antes de eu falar um pouquinho mais, professor Cid, eu já quero mandar um alô lá para Melissa da Silva Ávila. Ela manda um salve para Curitiba. Melissa, bem-vinda à nossa aula, Melissa. Vamos lá hoje, ó, aqui, ó, trabalhando o texto do Enem. Vamos lá? Então, professor Cid. Vamos lá. Aqui nós formamos o texto dissertativo argumentativo, uma proposta do Enem, meus amigos, diferente. O texto dissertativo para o Enem ele é um pouco diferente dos demais, né, professor? Isso aí, professor, é diferente mesmo, porque nós tínhamos até então, a produção de dissertação. E o Enem vem, então, ele cria essa estrutura dissertativo argumentativo. Mas por que, professor Sidney, que é dissertativo argumentativo? Fale para os nossos alunos. Olha, por Enem especificamente falando, eles precisam consultar o aluno, eles querem saber do aluno a opinião deles. Então o texto dissertativo é muito cobrado em função disso. Por quê? Eu preciso explanar a minha opinião. E a proposta de intervenção do Enem ela é diferente da grande maioria, porque a gente tem que responder 4 questões ali. Um agente, uma ação, um como fazer e uma finalidade, certo? Não é isso, professor Adilson? Vamos isso aí, professor Sidney. Olha lá, ó, tem bastante gente aqui no chat. Eu vou acompanhar que eu não estou acompanhando. O Colégio Estadual Rui Barbosa de Araputi está presente. Alô, Colégio Rui Barbosa. Vamos lá para a nossa aula. Olha os alunos, Jennifer, Juliana, Gaspareto do Colégio Estadual Conselheiro Kielsen, da Silva. Olha lá, gente, bem-vindo à nossa aula. Então vamos lá, professor. Como serei avaliado? Eu sou lá, o aluno, vou estar lá produzindo. Como que eu serei avaliado? Professor Adilson, o aluno, candidato à redação da prova do Enem, vai ser avaliado por 5 competências. Quais são elas? Vamos ver. Então vamos lá, primeira competência, professor. Domínio da modalidade escrita. Aqui diz respeito à gramaticalidade mesmo, não tem outra resposta. A gente vai observar o que é erros gramaticais, ok? Competência 2, entender e desenvolver o tema no tipo de texto chamado dissertativo argumentativo em prosa. Vamos também defender o ponto de vista com argumentos. A terceira competência, ela vai buscar lá, na tese, argumentos fortes para que você sustente o teu texto. Então o texto tem que ter confiabilidade. Então, através de argumentos, contexto histórico, alusão histórica, um consenso, dados estatísticos, isso tudo ajuda a gente a ver esse texto. Vamos para a quarta aqui, ó. Usar mecanismos linguísticos necessários à capacidade argumentativa. Vejam, gente, nós estamos falando aí de o quê? Mecanismo linguístico. É tudo aquilo que estrutura o nosso texto, que estrutura a nossa língua ao ser escrito, ao ser falada, mas no caso aqui uma produção escrita. Então vamos lá? E por fim a última,
que é a proposta de intervenção que respeite direitos humanos, meus amigos. O Enem gosta muito disso. Então, eu posso até dar uma dica, professora Dilson, para os nossos queridos alunos. É bom dar uma lida na Constituição Federal, na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, enfim, que você vai buscar argumentos ali. Nós vamos melhorar um pouquinho mais isso aqui. Nós vamos aprofundar um pouco mais nessas competências. Já vou começar, então, perguntando para o senhor, professor. Quero ver lá, vai lá para frente para a gente já perguntar o que significa ser avaliado em demonstrar domínio da modalidade escrita formal, que é a competência 1. Vamos lá? Vamos lá. O que significa isso, professor? Eles vão olhar, de certa forma, a ortografia, pontuação. Vejam lá, vamos ver aqui, ó. Vamos olhar o vocabulário adequado. Não significa que ele seja rebuscado, professora Dilson. Não precisa ser rebuscado. Você pode ser uma linguagem simples, mas ela precisa ser imparcial, precisa ser em terceira pessoa, precisa também ter argumentos que ajudam a fazer uma leitura, uma linha de pensamento, uma leitura simples e objetiva, certo? Mas não precisa ser rebuscada. É muito importante falar. Separação de sílabas. As pessoas não falam disso, professor, mas é muito importante. É algo muito importante. Então, quando você finaliza ali a tua linha do raciocínio no teu texto, você tem que prestar atenção nessas separações em sílabas, porque existe uma regrinha. Não é, professor? Exatamente isso. Ó, acentuação e pontuação. Sabe o que é problemático, professor Adilson? Que às vezes passam alguns errinhos, não há problema, eles não vão observar tanto. Agora, se o aluno erra demais, é reiterado, eles vão olhar com mais cuidado para a redação. Isso aí, professor. Ortografia, né? Se fala, né? Escrever corretamente. Uso de hífen, agora a nova regra ortográfica está olhando muito para isso, mudou muita coisa em hífen na ortografia, nova regra, né? Letras maiúsculas e minúsculas, professora Adilson. Então, é exatamente nesta competição você será avaliado na sua escrita. É onde a gente precisa saber o que está relacionado à escrita, da questão gramatical, acentuação, ortográfica e tudo que envolve, então, a produção textual, certo? Então vamos lá, professor, para frente. Antes de a gente passar para frente, eu só quero dizer um alô aqui para que tem uma professora do Colégio Bento Munhoz, de Pião, Paraná, assistindo. Professora Fernanda Costa Gonçalves. Alô, professora. E também nós temos aqui a Priscila Natália, do Colégio Estadual Marina Marês, Paula Freitas. Ó, eu tenho alguns alunos aqui, ó. Eliabe Alves, do Colégio Estadual Altair Gonçalves. Mandem perguntas se vocês precisarem também, por favor. É um prazer para a gente. Estou mandando bastante alô aqui, parabenizando a aula, que é interessante em relação à questão do Enem. Mas vamos lá. Muito bem, vamos para a segunda competência. Antes dela, vamos falar do quiz. Esquecendo, tem um quiz antes. Muito bem, então vamos lá para o quiz, professor? Vamos lá. Ao demonstrar o domínio da escrita formal, meus amigos, nós precisamos observar uma coisa, eu acabei de falar, vamos ver se eles pegaram. O candidato deve observar o quê? A, é possível usar primeira pessoa do singular? B, que é possível usar o pronome reto? E C, que não é possível usar primeira pessoa. Então vamos dar um tempinho para vocês vamos aí. Lá. Enquanto isso, vamos mandando. Vai lá no chat. Vamos lá, pessoal. Então, o Colégio Estadual Professor Altair Gonçalves, de Antonina, Paraná, em uma redação do Enem, o sinônimo de palavras, propor palavras novas na redação, faz com que tenha mais chance de tirar uma boa nota no Enem? Então o aluno perguntando aqui, professor Sidney. Sinônimos são sinônimo de palavras, propor palavras novas. Ele está falando em criar. Neologismos. Tomemos cuidado com os neologismos. Sim, é interessante, desde que eles estejam na norma gramatical. É um risco que ele pode correr em relação a essa avaliação. Porque lembre-se, existe a língua, existe as palavras conhecidas que fazem parte do nosso vocabulário. Muito bem, vamos lá. Melissa da Silva, como seria a melhor forma de se escrever um texto para o Enem? Gente, a melhor forma é você seguir a estrutura que está sendo cobrada, como nós estamos explicando aqui. Então, essa estrutura argumentativa ou dissertativo-argumentativo, né? E aí, já temos respostas? O pessoal, a grande maioria, respondeu a letra A. Que é possível usar a primeira pessoa do singular. Será? O que você acha, professor Sidney? Eu acabei de falar, ver se eles notaram. Meus amigos, se você coloca a primeira pessoa do singular, você vai se apresentar para o texto, isso não é legal. Até em alguns textos eu vi a primeira pessoa do plural. Até acontece, mas é bom evitar. Então, eu sugiro... Então, não é a primeira pessoa do singular. Qual é a resposta, então, professor Sidney? Primeira pessoa não devemos usar. Muito bem, não podemos usar, então, a primeira pessoa. Ou é a primeira pessoa do plural... Pode usar, mas eu não recomendo. Não recomendo. Tá. Então,
somente a primeira pessoa do singular, nem pensar. Somente terceira pessoa, então. Então vamos lá, gente. Agora eu vou perguntar novamente. O que significa ser avaliado em entender e desenvolver o tema do tipo de texto? Qual competência que é essa, professor? Aqui nós temos a competência 2. Então, dissertativo argumentativo em prosa. Presta atenção. Em prosa. O que isso significa, professor? A competência 2 ela é fundamental. Eu vou ajudar vocês, meus amigos, queridos amigos, eu gosto demais dos meus alunos do terceiro ano, e vai ser uma coisa... Olha só, a introdução é fundamental para a gente responder a competência 2. A gente ganha 200 pontos, e eles sabem como que responder. As competências, meus amigos, são 200 pontos cada uma. Então vamos ganhar 200 pontos só aqui. O que eu faço? Eu recebi a temática, não recebi, professor Adilson. Recorto o meu tema, delimito o meu tema e uso argumentos. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, acho que daqui a pouco vou esperar um pouquinho um slide, ele é bem interessante, eu vou falar. Então, é pensar nessas ideias. Ali, ó, lá na introdução, você já ganha 200 pontos garantidos. E depois a proposta de intervenção é tranquila. Então, o que significa isso, ser avaliado? Ser avaliado. Você tem que apresentar, vamos lá. Ó, você vai ter que apresentar os textos, observar bem os textos motivadores, certo? Compreender a proposta com um texto coerente, por isso que você tem que entender bem os textos motivadores ali. O Enem traz a proposta com a temática, né? Observar bem isso. Demonstrar argumentos fortes, utilizando informações de diversas áreas do conhecimento. Então, trazer o teu conhecimento de mundo, certo? Ó, enfatizar o tema, acabamos de falar aqui, tese, argumentos e proposta de intervenção factível. Por que eu sempre falo proposta de intervenção factível, professor Adilson? Então, por que você tem que trazer temas, no caso aqui de tese, argumentos da proposta de intervenção, aquilo que é plausível de ser realizado. Então você vai propor algo que é plausível. Você não pode simplesmente dar uma ideia e criar algo que não seja plausível ou que não dê para você realizar na sociedade. Porque a intervenção é social nesta produção. Mas antes da gente ir para frente, professor, é que tem uma pergunta aqui, que é a Maria Zimmer, ela está perguntando, como melhorar a acentuação e pontuação? O que a gente pode fazer para isso, professor? Ela está muito relacionada à competência 1, mas vamos responder? Com certeza. Ó, a acentuação gráfica eu gosto, matemática eu gosto demais, professor, mas é praticar. Você entender os aspectos da sílaba tônica ali e praticar. Você vai fazer bastante exercício. E observar algumas boas gramáticas, a gente consegue resolver esses problemas, porque é só praticando mesmo, não tem outra maneira. Então, uma dica já que é a prática que ele está falando que é a dica, a questão é você ler e também tentar escrever a partir daqueles assuntos ou temáticas que você está lendo, é onde você vai começar a desenvolver, raciocinar e estruturar bem um texto. Certo, professor? Uma perguntinha, antes de nós começarmos, tem um aluno aqui, ó, José Renan, do Lizia Moco Ferreira, ele perguntando como eu faço para desenvolver minha tese. Não é tão difícil assim. Você recebeu a temática, você pense em argumentos que você tem fortes para criar uma tese. Possível observar bem os textos motivadores, exatamente. Você delimita a tese, se você ler a respeito daquele tema, você consegue pensar numa tese bacana. Certo? Daqui a pouco ele vai observar bem esses textos, porque lá sempre vai ter esses textos Posso daqui a pouco dar uma dica bacana para eles, como eles vão fazer, professor? Já respondo. Pode. Então vamos lá para a próxima. Ó, vamos lá. Eu passei aqui. Vejamos. Não, avançamos. Mais uma, professor. Aqui. Ó, aqui mesmo. Então, respondendo a pergunta do nosso querido aluno, como que eu devo fazer? Ó, pessoal, você recebeu a introdução, ó, na introdução você recebeu a temática ali, você pontua a tese. Por exemplo, imaginemos que em 2018, qual que era a temática, você me recorda mais ou menos, professora Adilson? Era, como que era lá? A respeito do uso moderado dos dados na internet, lembra mais ou menos isso, não era? Então, o que eu recebi essa temática? O que eu faço, professora Adilson, para pensar numa tese bacana? Começo com um contexto histórico, começo com um consenso, todo mundo, uma coisa que ninguém discorda. Por exemplo, ó, é notável que a internet trouxe um ganho comunicativo para todos nós. Ponto. Daí, como que eu entro com a minha tese? No entanto, já apresentei a minha tese. Quando eu contradigo alguma coisa, já trago a minha tese. Então, é por aí. Então, nessa parte aqui, quando você vai introduzir, você traz a tese, é importante trazer esse tipo de argumentação que você está falando, que são argumentos consistentes já para você apresentar a tua temática, né? Muito bem, professor, vamos lá? Daí, no desenvolvimento dos argumentos, né? Sustentando a tese, até interessante, os alunos sempre perguntam, professor Adilson, quantos parágrafos eu faço uma redação? Eu gosto de usar 4. Podemos usar 5? Podemos. Eu posso colocar no desenvolvimento onde eu vou explanar com mais força, mais aprofundamento que eu apresentei lá na tese, certo? Eu apresento a tese com duas causas, duas consequências, e essas consequências eu trabalho, essas causas eu trabalho lá no desenvolvimento, certo? E, por fim, a conclusão aqui, temática concisa, eu resgato lá na conclusão, na proposta, resgato a tese,
temática de novo, rapidamente, e apresento minha intervenção social, respondendo a 4 perguntas que o Enem dá. Ó, professor, o aluno Gabriel está perguntando aqui, ó. Posso usar elementos coesivos na hora de iniciar um novo parágrafo? Deve. Olha a pergunta. Então, a gente vai chegar na parte estrutural. Mas aqui, quando a gente fala entender e desenvolver o tema, você vai já observar que para você conseguir fazer essa estrutura, você vai precisar, sim, o Gabriel lá, de elementos coesivos para você poder ligar a parte de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você vai iniciar parágrafos, sim, com elementos coesivos. Vamos lá, então, professor Sidney? Vamos lá. Ó, mais um quiz. Vamos lá? Vejamos, ao entender e desenvolver o tema, professora Dilson, no tipo de texto dissertativo argumentativo, é possível usar A, predominantemente a descrição, B, um tipo de texto que explore a argumentação e a retórica com predomínio dos substantivos e verbos no presente, ou um tipo de texto, letra C, né, que explore os verbos no passado e que contém aspectos relevantes da sociedade. Vamos responder a questão aqui, ó. A grande maioria, a professora Dilson, respondeu a letra B. Nossa, será que eles acertaram? Um tipo de texto que explora a argumentação e a retórica com predomínio dos substantivos e verbos no presente. Será que é isso mesmo, professor? Exatamente isso. Olha Muito bem, parabéns, gente. Olha, parabéns. Então é sinal que vocês estão prestando atenção na nossa aula. Vamos lá, professor. Olha, a aluna Eufrida Monteiro de Almeida, ela pergunta aqui para nós assim, ó. No Enem, começa primeiro pela redação? Pergunta excelente, professora Dilson. Olha, alguns sugerem que deve começar pela redação, porque você está descansado, enfim. Só que eu dou uma sugestão. São sugestões, não existem fórmulas mágicas. É bom você começar a estar descansado, mas eu sugeria, pelo menos você responder algumas coisas, principalmente a prova de português, você pode retirar informações dali, de filosofia, não sei se no mesmo dia, mas enfim, você pode retirar algumas coisas ali e pode usar isso na tua redação. Verdade, professor, é importante sim. Normalmente, eu recomendo que se comece pela redação, porque é onde você tem que estar ali com a cabeça, com a mente mais livre para escrever. Então, tudo aquilo que você estudou, na hora lá, se você se concentrar, virá com certeza. Mas vamos lá, então? Vamos. O que significa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista? Qual que é a competência, professor? Competência número 3. 3. Então, o que significa você selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões em defesa do seu ponto de vista? Lembre-se do que quando o professor Sidney iniciou falando sobre a questão da construção do texto, ele falou um pouquinho sobre isso, certo? Vamos lá, professor? O que essa competência cobra? Só lembrando aos alunos que cada uma tem ali, ó, 200 pontos. Se você for cometendo os errinhos, vai perdendo 40 até você zerar. Essa aqui é uma interessante porque é aqui que você fundamenta o teu texto. Você observou o texto motivador ali, selecionou na tese argumentos fortes, e ali você vai ter que trazer o quê? Teu conhecimento de mundo, trazer, por exemplo, um contexto histórico, dados estatísticos que funcionam muito bem, professora Dilson. Também, ó, consenso, ali você cita alguém, ou cita consenso, todo mundo, aquilo que todo mundo, ninguém duvida. Ali você vai sustentando o teu certo. Mas é importante também não só apresentar esses elementos, professora Dilson, mas também explaná-los, explicá-los. Organizá-los, né? Organizá-los aqui e depois na escrita, lá na sua escrita. Por isso que fala aqui, ó, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Então, como o professor Sidney falou, é os seus conhecimentos que vão vir à tona aqui, aqueles conhecimentos que você tem de mundo, conhecimento de senso comum e também conhecimentos científicos, lá da que você aprendeu, ou filosóficos, que você aprendeu na aula lá de filosofia, de história, de ciência, enfim. Aqui que você vai conseguir, então, trazer esse tipo de conhecimento, né, professor? Isso mesmo. Vamos para frente, então? Vamos lá. Ó. Defender seu ponto de vista com argumentos. Pode falar, fortes, professor. Olha só, o Enem, são esses elementos que trazem para o teu texto uma coisa gostosa de ler, aquela linha de pensamento. A introdução já força o texto todo a seguir aquela linha de pensamento. Se você fugir, a temática já começa a perder muito ponto. Então, esses argumentos todos centrados, eles têm um campo semântico ali, professor, que você não consegue, do qual você não consegue escapar. Né? É muito bacana. Ó, professor, e a professora, a aluna do Colégio Estadual, Júlia Vanderlei, de Jabuti aqui, ela está dizendo assim, obrigado pelas informações, e elas são muito importantes para a hora da gente produzir o texto. Isso mesmo, como que é o nome? A Júlia.
Muito bem, Júlia, é isso aí mesmo. Ó, planejar o texto e argumentos necessários. Os alunos, a grande maioria, é assim que acontece, professora, eles saem escrevendo. Pelo menos tem que pensar. Eu gosto muito, sente, pense nos argumentos que você vai usar. É por aí, ó. Planejar, né, professor? A partir dos textos motivadores vem as ideias, você vai ter que organizar e planejar. Então você tem que ter esse texto ou essas informações para que você possa construir esse texto adequadamente. O texto dissertativo argumentativo, professor, ele é todo pensado. Você tem que sentar e organizar as ideias, encadeá-las aqui, ó, na exposição dos argumentos em defesa do ponto de vista. Você vai seguir a linha de pensamento ali. Eu acho que algo muito importante nesta competência, professor, e que vocês precisam saber é a questão da coerência, tá? Porque aqui nós estamos trabalhando com a questão das ideias. Você vai trazer, então, para o seu texto essa escrita de forma coerente. Então, elas têm que estar ligadas corretamente. Você vai iniciar a sua temática, vai desenvolver trazendo argumentos que sustentam a tua tese. Então, tudo isso tem que estar ligadinho, coerente, em sentido de ideias, tá? Porque existe também a questão de estar ligado por conectivos, que é a próxima competência que nós vamos falar. Tá? Exatamente. A linha de pensamento, professor, ali não deixa você fugir da coerência ali, né? Uhum. Ó, então, usar argumentos convincentes, precisão vocabular. A precisão vocabular é fundamental, porque às vezes usar um vocabulário que foge ao campo semântico ali. Todo texto tem um campo semântico que você vai abordar, não vai poder fugir. Relação entre as partes do texto, vamos falar disso agora. Próxima competência aqui, ó. Aqui vamos falar antes da coerência, né? Ó. Você tem que encadear todos os elementos. Imagine aqui o campo semântico, professor Adilson, e você não escapa dele. Nós temos aqui uma leitura de uma imagem, né? Porque, Isso, então veja que nós temos ali as lâmpadas, olha. As lâmpadas significam o quê? Ideias, né? Por isso, então, ideias, encadear ideias. Olha, elas estão aqui encaixando essas ideias. Você vai encaixando. Por isso que é a coerência. Ideias a garantir na construção de sentido. Vejam, então é aquilo que eu quero construir no meu texto. Então eu preciso elaborar de forma que essas ideias elas estejam ligadas, certo? Né, professor? Eles estão aqui, o pessoal está elogiando muito. Essa aula vai ter 45 minutos ou menos tempo. Eles estão querendo mais aulas, é legal. Professor, o Colégio Estadual do Campo Duque de Caxias. Antônio Olindo lá assistindo. Aí, pessoal do Colégio Estadual do Campo Duque de Caxias. Temos também outro colégio aqui, professor. Aline Barbosa, do Colégio Estadual Eunice Borges da Rocha, de São José dos Pinhais, aqui pertinho. Então, todos aqui estão ligados na nossa aula. E ela quer saber, todo texto dissertativo argumentativo tem que ter 30 linhas no mínimo e 3 parágrafos? Olha, pergunta maravilhosa. O Enem diz lá entre 20 a 30, mais ou menos isso, né? Agora, ou menos, acho que são 10, eu me recordo muito bem o ditado do Enem. São 20 a 30, o mínimo ou o máximo. Só que se você escrever 20 linhas, você não vai escrever pouco, professor. Eles vão ver que a tua argumentação está muito... tem que ter um equilíbrio, na verdade. É de 20 a 30, mas você tem que ter um equilíbrio, né? Você não pode ficar muito próximo do final, mas ali umas 22, 23 linhas está... Exato. Então, não precisa ser exatamente 30, mas você pode escrever 27, 28 ali, que já resulta um número bacana. Se você escrever pouco, eles vão enxergar que você está escrevendo pouco argumentativo. Pouca argumentação significa texto, né, sem muita força persuasiva. Uma outra pergunta aqui também, professor. Ele está perguntando se o argumento tem que ser de autoridade. Lembre-se da questão do organizar e trazer ideias. Eu não exijo que seja necessariamente o argumento de autoridade. Ele é bom, ele ajuda demais, mas não precisa somente esse. Tem pessoas que usam, por exemplo, relatos, narrativas de filmes, de livros maravilhosos, não precisa ser exatamente. Você pode usar, é uma gama bacana que você pode usar. Vamos lá. Muito bem, vamos para a próxima competência, então. O que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação? Agora nós estamos falando, então, da competência 4. E aí, professor? O que é demonstrar esse conhecimento dos elementos linguísticos no texto? Aqui, essa competência é maravilhosa. Imagine o texto. O que é o texto, professor? O texto vem da palavra textura. Textura quer dizer costurar. Costurar. Imagine retalhos, vários retalhos. Você monta uma coxa, você tem que costurá-los todos. O texto não é nada mais que isso. Então, vamos mostrar isso aqui, a competência 4 para eles, professor Adilson. Olha só que legal. Né? Como que funciona? A coesão estabelece o encadeamento lógico do texto. É fundamental. Olha, tanto é que uma competência fundamental do Enem. O Enem cobra isso aqui afinco. Então, professor, é muito importante vocês observarem na aula de língua portuguesa, quando a gente está trabalhando as questões dos elementos coesivos, que a gente vem aqui embaixo, conjunções, advérbios, pronomes, preposições,
Por que a gente aprende isso, professor? Justamente para isso. Para que a gente possa, então, estabelecer as ligações de parágrafos, de ideias, né, professor? Exatamente. A gente estabelecer uma ligação entre uma oração e outra, entre um período e outro. Então, por isso que a gente trabalha os conectivos. E aí, essa competência 4 é justamente saber se você sabe utilizar esses conectivos adequadamente. Como que o pronome aparece no texto, como que a conjunção aparece no texto, como que o advérbio aparece, qual é a função deles neste texto dissertativo, argumentativo, né, professor? Eu trouxe uma figurinha que vai fazê-los lembrar, eles nunca mais vão esquecer disso, professor. Aqui, ó. Eles nunca mais, eles vão lembrar na nossa aula e vão lembrar disso aqui, ó. Pensem no texto, porque as conjunções, os pronomes, os advérbios, eles ajudam, eles fazem o texto andar. É gostoso você pegar um texto muito bem coeso, é delicioso. Quando eu pego redações de alguns alunos para ler, quando está bem coesivo o texto, que delícia, ele anda de uma forma, é como se fosse uma avenida, você vai embora. É ótima metáfora, professor, porque a agulha aqui é para costurar, né? Exatamente isso. Isso aqui, ó, é para costurar. Então, são os mecanismos linguísticos necessários para você tecer a sua argumentação. Estrutura lógica formal entre as partes chamada de coesão textual. Fundamental. Vocês vão lembrar sempre disso, não? Vamos para o nosso quiz agora, professora Adilson. Vamos lá. Os mecanismos linguísticos necessários à capacidade argumentativa são imprescindíveis. Porque, está explicando, não está perguntando ali não, né? A. Estabelecem relações entre as partes do texto e o fazem possuir lógica textual. Letra B, professora Adilson. Estabelecem apenas relações entre as partes do texto com o fim de evitar incoesão. Letra C. Exprimem aspirações lógico-positivas apenas esofóricas. E aí, o que vocês acham? A, B ou C? Então, um minutinho para vocês responderem, tá? E aí, olho no chat aí para ver como que tá essas respostas, professor. Okay. Enquanto isso, eu vou ver aqui também, ó, o colégio Luiz Eduardo, do Colégio Estadual do Campo do Luci, Requião Melo e Silva, de Paranaguá. E aí ele já está perguntando aqui, ó, professor, vocês acham que sempre a quantidade de sinônimos é qualidade para o texto? Ou, pois se alguém escrever mais, pode fugir do tema? O que você acha, professor? Estando dentro do campo semântico, não há problema, professor Adilson. Agora, devemos tomar um cuidado em certos aspectos para usar um pronome, não usar só sinônimos, usar pronome. É parecido com a pergunta anterior, exato, né? Vamos para a resposta aqui, então. O tempo acabou. Não apareceu. Muito bem. Vamos lá, então, para a resposta. Então, quantos por cento que marcou aí? Vamos ver? Aqui, a grande maioria, 82%, marcou a letra A. Estabelece relações entre as partes do texto e o fazem possuir lógica textual. Muito bem. Será que vocês acertaram? Vamos ver se vocês acertaram. Vamos lá. Vamos lá, professor. Muito bem. Estabelece relações entre as partes do texto e o fazem possuir lógica textual. Olha, gente, fazem possuir lógica textual. Então, é a partir desses mecanismos linguísticos que a gente constrói e faz com que o texto nosso tenha lógica textual. Então, estabelece relações entre as partes. E o texto fica gostoso de ler. Muito bem. Vamos lá. Ó, professor, uma aluna aqui, Joyce da Silva, está perguntando, como que eu faço para verificar que tipos de temas que irão cair nessa produção? Olha, segundo o que nós estamos vendo na conjuntura... O que pode cair? Olha, eu apostaria em alguns temas. É interessante essas perguntas, né? Por exemplo, apostaria, digamos assim, o que está mais em voga. Só que o cenário nosso, às vezes você pode fugir daquilo, certo? Uma questão importante, né, professor, é observar o contexto social e político do momento. Ler bastante sobre essas coisas, né? O que está em voga, o que as revistas, jornais estão trazendo. Mas eu apostaria, por exemplo, neste ano, o que está mais em voga? O que aparece. Então, o que aparece, eles vão abordar, né? Então, por exemplo, o que nós temos hoje? Olhem os jornais, olhem revistas, que é o que eles vão tomar. Não dá para acertar sempre. Se você... tem as questões da fake news, que ultimamente vem bastante na questão da... justamente para você não usar desta forma, né? E saber o que é uma fake news, aquelas coisas. Talvez já foi um tema que caiu. Questões que normalmente vêm são esses temas polêmicos, das questões sociais, questões de direitos humanos, questões então que envolvem tudo isso. Prestar atenção ao que está acontecendo mesmo naquele momento, ou ler bastante, né, revistas e jornais, para você poder discursivizar sobre a temática lá que está. Eu queria ver alguns alunos meus aparecerem, eu não vi nenhum, estou buscando aqui, professora, eu disse, não achei ainda, mas daqui a pouco eles aparecem. Vamos lá. Vamos lá, então. Vejamos. O que é elaborar propostas de intervenção
para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Olha, gente, essa competência é muito importante, principalmente na atualidade, né? É justamente aí que está pegando as questões sociais para a gente fazer sobre esta questão. Vai lá essa competência, professor. Falar da proposta de intervenção, muito interessante. Lembrar-se sempre, aqui é a conclusão, professor. Essa competência 5 aqui é a conclusão. A competência 5 aqui é a conclusão. Você resgata a temática e a tese rapidamente e vai apresentar essa proposta de intervenção. Para o Enem, proposta de intervenção são 4 perguntinhas. Quais são? Você vai ter que apresentar agente, vai ter que apresentar ação, vai ter que apresentar como fazer e para quê. Então, são 4 perguntas a serem respondidas nessa proposta de intervenção. O que eu recomendo aos nossos queridos alunos? Ler bastante. É sempre até um tanto quanto a gente reiterar falar isso. Ler, mas eu aconselho, leiam também, que são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, mas também cidadania, tudo que está relacionado à Constituição Federal. Tem o capítulo 1, o título 1, o título 8º da Constituição fala disso também, que saúde, educação, tudo ali. E eles fornecem também os agentes que vão executar aquelas ações. Entenderam? Então, ó, saúde é dever da sociedade, do Estado e da família. Eles já vão pontuando, você pode tirar muitas informações dali para começar a apresentar na tua redação, na proposta, esses elementos, esse agente, esses agentes ou esse agente e mesmo. As ações. É bacana, não? E declaração dos direitos humanos também é bacana para a gente entender um aspecto, porque ela é transnacional, ela foge, então ela é usada em todos os países, ela ajuda bastante. Aqui a gente precisa pensar o que é a questão do que são as regras da sociedade. Quais são as regras que nós temos na sociedade? Então, é a questão, nós temos a Constituição, ok. O que o artigo 5º fala? Não é que todos são iguais perante a lei? Não é isso? Então, a gente tem que começar por esse artigo 5º. E aí, a partir disso, quais são os direitos e deveres que o cidadão tem? Então, quando você pensa nessa questão de direitos e deveres que o cidadão tem, então você vai pensar justamente nesta competência aqui, ó. Porque aí você tem que pensar aquilo que não vai intervir no direito do cidadão, em qualquer cidadão, direitos humanos, que nós estamos falando, e aí você vai construir, sim, uma proposta pensando nessa sociedade. O que poderia ser factível, né, ou fácil de realizar? Que tipo de proposta? Aonde nós vamos buscar isso? Né? Pode ser construir um projeto de lei, novamente, ou talvez pegar e fazer uma proposta, um projeto para um governo ou para uma instituição, enfim, a gente pode propor N, né, intervenções. E é um campo que, vai depender muito do seu conhecimento em relação ao que está sendo discutido. A leitura, professora Dilson, ajuda demais, porque você vai buscando, dentro daquele campo semântico, você vai exercendo o quê? Um aspecto selecionador ali, então vai buscando palavras e acha, se você lê bastante. Agora, eu preciso responder uma pergunta aqui também, de uma aluna, deixa eu me achar aqui, a Alessandra Gonçalves, lá do Colégio Estadual Rui Barbosa, lá em Nova Laranjeiras, ela pergunta como produzir uma boa redação nota 1000. Se eles fizerem tudo isso que nós estamos, essas dicas todas, vocês podem ter garantido, pelo menos 900 acima vocês vão alcançar. Se vocês observaram, né, a primeira pergunta, como que eu serei avaliado? Como eu serei avaliado, eu tenho que ter o domínio dessas 5 competências. É isso. Então, a primeira competência qual era? Você saber trabalhar com a língua. O registro mais formal da língua. Então, ortografia, regência, acentuação. Qual que era a segunda? A segunda, tratar a respeito do texto dissertativo argumentativo, pegar a temática ali, a tese. Você saber a estrutura, né? E qual que era a terceira? É você elencar os argumentos. Encadear as ideias de forma coerente, onde você traga os argumentos aí com base lá, né, professor, no teu conhecimento de mundo, teu conhecimento de estudos, de leitura, enfim, todo o conhecimento que você tem, que você traz para o texto, de uma forma coerente com aquilo que você está escrevendo. Por isso, sim, o desenvolvimento da nossa tese, e aí, sim, esses argumentos vão servir para isso. É garantido que alcancemos 900 pontos. Ó, professora, a Carolina Molina está elogiando a nossa aula. Ó. Que legal. Maravilha de aula. Obrigado, Carolina Molina. Nós agradecemos muito nossos alunos, a gente gosta muito dos nossos alunos, então, sim, que nós pudermos ajudar vocês, mandem perguntas, é uma maravilha, uma delícia fazer isso. Um abraço, olha lá, para o Colégio João Turim, daqui de Curitiba. Estão aqui, ó, todos aqui conectados. Que legal. Gabriela Mistral também, tem alunos da Gabriela Mistral, tem alunos do Colégio Estadual do Paraná.
Olha, estão todos antenados, professor. Olha, eles estão falando que a gente está dando muitas dicas, é bacana isso, mas teremos muitas por vir ainda, né, professor? A gente está aqui já chegando na quinta competência, mas temos muita coisa para falar ainda. Vamos lá? Então, aqui a proposta de intervenção, competência, né, 5, essa proposta de intervenção deve ser factível. Nós acabamos de falar, reforçar sempre. Por quê? Os alunos fazem propostas de intervenção que não são alcançáveis, são difíceis do governo, da sociedade alcançar. Então, o Enem começa a olhar para isso. Então, cuidado. Apresentar tema, tese e solução da problemática sempre na conclusão. Essa competência 5, ela está ligada à conclusão, sempre. Lembra que a gente está trabalhando aqui, gente, a gente está trabalhando em uma estrutura com vocês. Então, quando a gente começou desde o início, é uma estrutura. E agora a gente chegou na parte final dessa estrutura. Então, eu vim construindo com vocês as ideias de como fazer esse texto. Eu e o professor viemos trazendo informações sobre isso. E aí, quando chega nessa quinta competência, que é essa proposição, é também a conclusão. Por isso que aqui, você apresentou o tema, tese e soluções para o problema. Então, lá no primeiro parágrafo da introdução, você apresentou esse tema. Depois, você também trouxe a sua tese. Só que agora, o que eles precisam fazer, professor, em relação a essa questão aqui? Valorizar os aspectos cidadania, valores humanos e diversidade cultural. Por isso que nós comentamos. Isso, trazer isso, mas principalmente você retomar essa questão do tema e da tese que você sempre, você começa colocou lá em cima no início do texto. Professora Dilson, já começamos a conclusão ali, resgatando a tese e a temática. Você tem que estar, já é automático, sabe? É como se fosse escrito na pedra, já começa automático. Depois você apresenta essa proposta, elaborando, pensando, o Enem gosta muito da cidadania, valores humanos, diversidade cultural, eles gostam demais. Sua redação começa a ganhar muitos pontos com relação a isso. E evitar o que precisa evitar, né, professor? Evitar expressões, ideias preconceituosas, porque vai direto, é uma contradição a isso aqui. E incitação à violência, evitar ao máximo, nem pensar nessas ideias, nem pensar. Porque cidadania, valores humanos, diversidade cultural é a população, né, pessoal? É tudo aquilo que, como nós falamos, é a questão do direito de ir e vir, o direito do outro de falar, de ouvir, enfim, nós estamos falando disso, né? De questões raciais, de questões religiosas, tudo que envolve os direitos humanos. E é por isso que eu gosto demais da redação do Enem. É isso aí, professor. E às vezes as pessoas acham que é difícil produzir esse texto. Não é difícil, gente, de produzir. Basta você ter experiências de leitura, conhecimento, coisas que as ideias vêm. A partir do momento que você olhar para o texto motivador e ver coisas ali, você vai observar que não é difícil de escrever. Ok. Eu coloquei o desenho ali para eles observarem, guardarem, assertivo na proposta de intervenção. Né? Vamos lá. Aqui, Isso sim é importante saber. O que nós devemos pensar? Direitos humanos a partir de dignidade da pessoa humana, Carta das Nações Unidas, igualdade de direitos. Existe um princípio muito básico na Constituição Federal, que é o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei. Tem um texto muito bacana, recomendo para os meus queridos alunos leiam Rui Barbosa, que ele tem uma proposta em relação aos direitos humanos muito bacana. Todos devemos ser tratados os iguais na medida das suas igualdades e os desiguais na medida das suas desigualdades. Olha que legal, você pode usar isso. Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, sempre. O Brasil, mais ainda, né? Mais ainda. Temos aqui uma imagem bem representativa, né, professor? Imagine, a gente diversidade. A gente tem uma miscigenação, diversidade cultural, inclusive, até na nossa língua, a gente pensa, falamos português, mas aqui nós temos muitas outras, vários imigrantes trouxeram outros traços culturais, imagine que legal. Tudo isso dá para ser explorado. Laicidade do Estado, o Estado é laico, nós devemos sempre manter assim na nossa redação, não ficar puxando, eventos vínculos religiosos, né? A laicidade do Estado aqui quer dizer que você não pode ficar puxando questões religiosas para isso, né? Então, porque a gente pensa aqui num Estado que é para todos, diverso, para todas as religiões, para todas as pessoas, então é nesse sentido. Ok. Democracia na educação, todos têm, né? Todos participam. Democracia quer dizer o seguinte, participar das propostas públicas, enfim, projetos políticos. Participação do povo, né? Do povo, em sentido. Não você só receber o serviço público, mas participar dele também. Transversalidade, vivência e globalidade, tudo isso está relacionado. Sistemas, repare que o campo semântico você não foge. A gente falando a mesma coisa, mas todos eles estão encaixados no mesmo campo semântico. Porque direitos humanos. Que bacana, né? Sustentabilidade socioambiental, pensar também nesse aspecto, o Enem gosta muito. Certo, professora Dilson? Olha, uma pergunta muito importante aqui, é Gui. Gui Otti, o nome do aluno. Ele está perguntando assim, o que devo fazer se errar a caligrafia em algum momento? Eu já vou falar daqui a pouco. Eu acho que já veio na próxima slide para responder a essa pergunta aqui. Eu não podia deixar. Acho que
Já é uma, digamos que uma apresentação para... Eu não podia deixar de trazer, porque os alunos perguntam sempre isso, professor. Vamos, ó, aqui, ó, bem aqui mesmo, ele acabou de perguntar, parece que veio bem certinho, ó. Os alunos perguntam, temos ó, o título, os parágrafos, translineação, letra de... Sempre pergunto isso, professor. Professor, translineação, que isso? Já respondo, pode ser? Pode ser. Vou começar pelo título, então. Ó, os alunos vão receber uma coisa muito parecida com esta, certo? Muito parecida com esta. Temos o título, eles saem escrevendo o título, ó, certo? Os alunos saem escrevendo, coloca o título. Posso colocar o título? Posso. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas, ó, uma pergunta que os alunos tem o título, uma linha depois do título, você já começa a escrever. Não pule linhas, não devemos pular linhas. Não é obrigatório, mas é importante, né, professor? É. Lembre-se que o texto, o título é o que chama para a leitura do texto. Agora a pergunta que vem também, faço o título antes ou depois? Aí depende. Vai de cada um, professor. De cada um, é verdade, é uma escolha. Porque às vezes ele pode escrever e achar, ler o teu texto e daí produzir esse título. Mas o que eu devo aconselhar os alunos? Escreva o texto primeiro que você tira o texto. Se você colocar o título, você vai ter que seguir aquele campo semântico, você vai ficar preso ali. Então eu sugiro, claro, você bem falou, não é necessário, você pode começar pelo título, mas eu sugeriria vocês começarem a escrever o texto para depois escolher o título. E título ali, parágrafo, ó, os alunos sempre esquecem no parágrafo, professor Adilson, ó, eles não mantêm esse parágrafo, tem que mostrar para o examinador que você tem um parágrafo ali. Não pode deixar, marque o parágrafo aqui. Eu costumo usar uma dica. Então tem que pensar que tem que existir aí um parágrafo. A falangezinha do dedo, coloca lá. Eu acho que existe assim como se fosse um formato, né, professor? Eu acho que o texto, no mínimo, ele tem que ter 3 parágrafos, seguindo essa estrutura que nós estamos falando. Porque quando você pensou lá na introdução, um parágrafo, tá? Quando você pensou no segundo, ou na parte de argumentação, segundo parágrafo. Quando você pensou na conclusão, 3 parágrafos. Então, no mínimo, eu tenho que ter 3 parágrafos. Eu não posso pensar diferente, né, professor? É claro que aqui no meio eu vou desenvolver muito mais, mas o mínimo é 3 parágrafos e um texto. Exatamente. Eu não posso ter menos. E aí eu tenho que deixar esse espaço para realmente representar o parágrafo. Para eles lembrarem ali, ó, eu trouxe aqui, não pode esquecer aqui, temos aqui também, ó. Daí, agora a transalinhação. O que é a transalinhação? Aqui, professor, ó, eu posso encostar ali? O que você acha, professora Dilson? Não é legal. Não pode. De evitar, ó. Aqui também, deixar esses espaços ali também não é legal. Evitar. Você tem que manter o máximo possível. Daí, se eu não conseguir alcançar aqui, eu uso a transalinhação. Eu mando uma sílaba para letras, para linha seguinte, ó. Letra legível. É só letra legível. O que os alunos perguntam? Posso escrever caixa alta, caixa... Desde que marque o que é maiúsculo, minúsculo, não há problema. Não há problema. Isso aí, professor. E erro no texto, que foi a pergunta. A pergunta dele, está aqui. Se eu errar, o que eu faço? Se eu errar, escrevi errado. Errou, com H. Risque somente, só faça um risco em cima e continue escrevendo. Não coloque entre parênteses nada, nada. Em absoluto isso. Ok? Muito bem, né? Estamos chegando ao nosso final aqui da nossa aula, né? Mas a gente tem um quiz rapidamente para responder para vocês. Vamos lá? O bom redator, quando estiver escrevendo o texto dissertativo para o Enem, deve A. Receber a temática e já partir para a escrita. B. Receber a temática e esperar um pouco para começar, principalmente após responder as questões de interpretação. C. Receber a temática, delimitar a tese, planejar os argumentos, elaborar a proposta de intervenção. O que vocês acham? A gente não tem tempo para responder esse quiz, mas vamos lá responder aqui com vocês rapidamente para a gente finalizar a nossa aula. Vai lá, professor? Então, ó, resposta aqui, ó. Receber a temática, delimitar a tese, planejar os argumentos, elaborar a proposta de intervenção social. E essa intervenção factível. Factível sempre. Não esqueçam dessa palavra. Muito bem? Então vamos lá? Então o que nós vimos hoje, pessoal, na aula de hoje? Nós vimos, então, compreendemos as competências avaliativas da prova de redação do Enem. Entendemos a estrutura do texto dissertativo e argumentativo, guardem isso. Soubemos como o candidato é avaliado na prova de redação. Então, entendemos como é avaliado em cada competência. Então, pessoal, muito obrigado pela nossa aula de hoje. Você estar aí do outro ladinho aí conosco. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado. Até a próxima aula, meus queridos.